Oi, 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 minha gente, tudo bem? Quarta-feira, como anunciado, hoje a gente está aqui com a quarta da live também, né? Já que meio de semana. E aí a gente vai esperando agora os nossos convidados. Oi, Felipe, já estamos aqui. Entrei um pouquinho antes para. A gente sabe que demora um pouquinho a notificação, né? Vamos ver como é que eu convido aqui. Hum, Deixa eu só achar aqui. E aí, agora sim. Boa noite, Boa noite. tudo bem contigo? Tudo certo contigo, ó? Tudo certo, meio chuvoso, quase virando sapo, né? Pois é, verdade. Mas Pelo menos estamos não tá aí. tão frio hoje, né? O frio vem quando passar a chuva, né? Aí É, molhou tudo, aí verdade. vem aquele Daí, gelo. daí vem. Me ouve bem? Escuto bem, e você? Perfeito. Me Perfeito. vê bem também ou enquadradinho? Tá bem certinho, hã? Tá? Beleza, então. Pois então, falamos aí, trocamos umas ideias, né? E estamos nós Isso. aqui. Te agradecer imensamente nesse início, né, Felipe? Uhum. Por você dedicar um pouco do seu tempo para a gente Obrigado pelo entregar convite também, informação. né? Falar de coisa boa, de nutrição, né? Com Tanta coisa certeza. ruim acontecendo e isso não é Uhum. legal a gente se alimentar só com isso, né? É verdade. Então vamos lá. Compulsão alimentar. Você não deve Hum. quase conviver nada com isso, né? Bastante, né? Bastante. Eu acho que é o mal do século aí é a compulsão alimentar, né? É cada Uhum. vez mais recorrente a gente pegar quadros de compulsão dentro do consultório, e saber como identificar esses quadros, né, para também fazer um trabalho adequado com esses pacientes que apresentam os sintomas. Sim. A gente sabe que a gente come para tudo, né? Come quando tá Uhum. feliz, quando tá triste, para festejar, para marcar uma viagem, enfim. Os nossos convidados estão entrando aqui. Eu tenho que te dizer que eu tenho um pequeno problema que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, então a gente também vai trocar aí essa, Tranquilo. né? Ô, Então, ô ó, Gé, tudo você já bom? vem aqui sendo inspiração de alguém aqui, né? Então vamos fazer assim, a gente conversa sobre alguns Claro, pontos e ali, os 20 minutos, 15 minutos finais, a gente vê aqui no rolo da câmera. Eu tenho já uhum. algumas perguntas que me mandaram, né? Perfeito, aham. Enfim. E aí a gente responde ali no final, porque senão a gente, Claro, né, meio que se perde aqui. Vamos então falar desse assunto aí, que tem a ver com ainda mais agora isolamento, né? Uma forma da uhum. gente se autoconsolar é comendo, Uhum. né? Com certeza. Mas e essas causas, Felipe? Assim, o que que você pode acrescentar para a gente nessa questão de causas? Porque às vezes a pessoa vai chegar, eu sofro de compulsão alimentar. A gente sabe que tem causas Uhum. emocionais, mas pouca gente lembra que tem a ver com a infância também, né? A gente estava Com comentando antes. certeza. Com certeza. É importante sempre que a gente fala de compulsão alimentar, né? Porque compulsão alimentar, quadros de compulsão, a maioria das pessoas vai ter ao longo da vida, né? Como a gente falou, por motivo de frustração, por motivos sociais, emocionais. O problema é quando essa compulsão alimentar ela se torna periódica, né? A pessoa apresenta quadros recorrentes, semanais, pelo menos 2 vezes na semana, e aí sim a gente começa a instaurar um problema. Como ela é multifatorial, ela pode ter relação com a parte da infância, ela pode ter relação com a parte de frustração. A gente está passando um momento bem complicado e que faz com que a gente tenha muitas preocupações, e o alimento ele acaba sendo, né, uma forma da gente sentir um pouco de prazer. Né? O problema é quando as pessoas começam a fazer, como eu falei, recorrentemente isso, como uma forma de aliviar e acaba gerando mais quadros de compulsão porque não consegue aliviar o problema, né? Então ela tem sim uma relação com a infância, a gente tem uma associação do alimento com aquela coisa boa, a gente tinha a educação
ela é muito baseada na questão da recompensa com o alimento. Por exemplo, você tirou quando criança uma nota boa na prova, passou de ano, os pais levavam você para comer uma pizza, né? Ou final de semana, que é dia de descanso, tu pode tomar refrigerante. Isso tudo vai ficando muito associado com a nossa mentalidade. Então, quando a gente tem algum momento, hoje que a gente tem mais a fácil acesso, que as coisas são mais baratas, que é só abrir uma geladeira, dá um momento de frustração, a gente fala, mas tomar uma coquinha, eu vou encomendar uma pizza, é tão fácil pegar o aplicativo e entrar em contato com o iFood, me mandar uma pizza em 30 minutinhos, tá aí, e a gente acaba tendo, muitas vezes, esses quadros de uma alimentação não tão adequada, uma compensação, né? Sim. E muito interessante isso, porque aí a minha parte, que a gente nem se apresentou direito, né? Porque a gente já entra Começou já? a gente já, ai, tudo bem, a gente se conhece, enfim. A minha parte, que é o emocional, e alguns casos assim mais estratégicos que a gente vê, muitas vezes também pode ser a falta de nutrição emocional por parte da mãe ou do responsável, né? Sim. Então, se um caso muito emblemático na minha própria família é que uma tia que tem, né, 3 filhos e 2 delas obesas, assim, a adolescência inteira. Uma delas, perto agora de fazer 40 anos, não se casou ainda, e o manequim oscilava entre 56 e 60. Só que o mais grave disso tudo é que a minha tia, agora ela se aposentou, sempre foi nutricionista-chefe de hospitais grandes no Rio de Janeiro. E os filhos passando por essa questão, porque qualquer coisa era um danoninho, era um mingau de farinha láctea, eram coisas do gênero para compensar essa nutrição materna, que no caso acabou faltando. Aí entra em todo o processo de frustração, né? E o Sim, espelhamento com disso na certeza. vida adulta, né? Na verdade, como a gente falou, é muito complexo, né? A forma com que isso pode abalar uma pessoa. Pode ser estrutura familiar, pode ser emocional, né? Mas o importante é sempre tentar identificar a causa. Eu vejo que o brasileiro em si, ele tem a mania assim de... Eu vejo, chega no meu consultório, Felipe, eu tenho quadros de compulsão, eu tenho muita compulsão alimentar. O que eu tomo para compulsão? O que suplemento que eu utilizo? Mas na verdade, a gente tem que trabalhar muito a questão psíquica primeiro, né? Porque a gente sempre vai no remédio, mas e a causa? Né? Qual que é a causa disso aí? E aí que é a primeira ênfase que a gente tem que dar. E é por isso que a gente está aqui, né? É Olhando verdade, é essa verdade. parte do emocional e do físico, porque quando a gente te procura, eu já te procurei também nessa questão do alimento físico, a gente está nutrindo o corpo, né? Com Então, o que certeza. comer, o horário, tudo aquilo certinho, um doutrinamento, digamos assim, com o objetivo de refazer hábitos saudáveis. Mas a gente pouco para pensar como que a gente alimenta a nossa mente, né? Às vezes remoendo frustrações, a própria mágoa em si, que fica ali, não, eu vou me autocompensar, eu mereço, eu trabalhei tanto essa semana, ou, né, estudei tanto, eu vou comer um pouquinho a mais para Exatamente, então exatamente. ter esse conforto, né? E isso que tu comentou é uma coisa bem importante, né? Porque muitas vezes a questão da própria alimentação e do conhecimento, do acesso à informação que a gente tem hoje, acaba sendo um fator que leva a quadros de compulsão alimentar. Por quê? Porque a gente é bombardeado de informações. Não pode comer lactose, não pode comer glúten, tem que comer tantos ovos por dia, tem que comer mais proteína, tem que... E quando a gente começa a tentar assimilar e tentar trazer isso para a nossa vida, muitas vezes a gente não dá conta, porque a gente tem uma vida, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que levar o filho no colégio, a gente tem que fazer um monte de coisa. E a frustração por não conseguir seguir 100% daquilo que se propôs, muitas vezes acaba sendo uma coisa que desencadeia uma crise aí de compulsão alimentar. Então, é uma coisa que a gente tem que pegar muitas vezes mais leve, a gente tem que ter uma cabeça mais saudável para lidar com a dieta. Eu sou uma pessoa que não gosto de trabalhar com o termo dieta com os meus pacientes, eu gosto de falar planejamento alimentar, que a gente estrutura a alimentação para a pessoa conseguir encaixar uma alimentação mais saudável para a rotina dela. Porque aquela coisa de dieta restrita, aquela coisa de dieta com uma coisa militar, muitas vezes faz com que o paciente ele tenha esses quadros e desenvolva esses quadros de compulsão por não conseguir seguir a estrutura 100%, né? E uma escorregadinha, uma viagem, isso sempre acontece, né? Então, aí, Sempre se você acontece. pensa, às vezes, ficar neurótico por horários, talvez, e aí que entra a questão do equilíbrio, né?
Se Uhum. autoconhecer, poxa, hoje eu dei uma escorregada, bebi uma coisinha a mais, né? E depois a Uhum. gente compensa. Tem aquela famosa regrinha de 80/20, né? Não sei qual é o teu conceito Sim, sobre isso, sim, como que sim, sim. Na verdade é isso mesmo, assim, ó, a partir do momento que tu tá tão bem contigo mesmo, que tu sabe que tu pode se dar alguns momentos e que tu se deve dar alguns momentos, porque esses momentos de encontro social são importantes para ti, isso consequentemente tu fala, não, hoje eu vou comer assim, amanhã eu faço uma atividade física a mais, porque vai me fazer bem, ou eu vou fazer uma atividade física hoje, porque a atividade física que tu faz também faz com que tu tenha menos vontade de comer bobagem, tu consegue se controlar muito melhor numa janta de noite. A partir do momento que tu começa a entender isso, tu consegue dar continuidade. E tu dar continuidade faz com que tu tenha menos quadros de frustração por não estar conseguindo fazer o que é proposto. E, consequentemente, isso vai levando a uma adesão, a uma evolução tua, e e uma aí, por reeducação. uma reeducação, que é o que a gente sempre busca, né? Uhum. E é aquilo, o hábito, ele se sustenta pela continuidade dele, né? Pela continuidade. Nós, querendo ou não, não nascemos saudáveis, a verdade é essa, Uhum, né? A gente já uhum, vem bombardeado pelo que a mãe come, que vai transmitir para a gente pelo leite, e por aí vem, uhum, né? uhum, Isso sem contar nas alergias que surgem, né? De leite, de uhum, lactose no caso, uhum, celíaco, enfim. Então, tudo isso mostra que a antiguidade estava certa, né? Que o nosso uhum. remédio seja o alimento e que o Com alimento certeza, seja o com remédio, né? certeza. É, Pai com da certeza. medicina, enfim. Tá, parece que caiu, tudo bem? Não, tô aqui, tô escutando. Ah, tô aqui, não se machucou, né? Caiu, não se machucou. Pois então, é, muito chegou assim, eu quero saber do alimento. Eu tenho umas perguntinhas aqui que eu já vou, né, colocando aqui no meio, porque Uhum, vai tendo a ver com aqui. Então, uma menina, ela é bailarina, então aí com ela uhum, chegou até a gente pela questão do nutricionista esportivo, né? Acho que atraiu um uhum. pouco. Sim, Alimentos que sejam tops para acelerar o metabolismo. Aí, se hum, você for falar um pouquinho tá. disso, para quem é atleta e para quem não é, né? Sim, tá. A Existe? questão na verdade, não existem alimentos que vão acelerar o metabolismo, tá? O que é que acontece é o seguinte, normalmente, tá? Pessoas que passaram por processos de dieta muito recorrentes, que fizeram muitos quadros de redução alimentar, por questões, por exemplo, assim, tinha uma competição, tinha que estar melhor, tinha que baixar peso mais rápido, acabam por fazer com que o metabolismo ele tenha uma redução, tá? Porque o nosso organismo ele vai entrando em um modo de repouso. Então, sempre que a gente pensa nessa parte de redução metabólica, ela não que vai ter um alimento que vai acelerar, porque senão a gente colocaria só esses alimentos na dieta da pessoa e a pessoa poderia comer o que ela quisesse, ela iria ter emagrecimento, tá? Existem alguns alimentos que têm um fator térmico maior, por exemplo, pimenta, esse tipo de coisa, eles acabam fazendo com que o corpo gaste mais. Só que o que gasta mais não acaba sendo tão significante a ponto da pessoa comer uma bobagem e aquela bobagem não acumular. É muito pouco ao longo do dia que a gente consegue alterar no metabolismo da pessoa consumindo alimentos termogênicos, cafeína, pimenta, gengibre, esse tipo de coisa. Mexe muito pouco. É muito mais importante tu cuidar de um contexto geral da tua alimentação, evitar alimentos que tenham alta densidade energética, alimentos que tenham um pequeno volume e grande quantidade de caloria. Eu sempre brinco que não existe paciente obeso que come arroz e feijão, porque é muito difícil tu comer saudável, salada, arroz, feijão, né? E tu ser obeso. É muito mais fácil tu ser obeso comendo cachorro quente, pizza, X, né? Porque tem em pouca quantidade de comida, num pedacinho de hambúrguer assim, a gente tem 1.000 calorias. Agora, para comer isso em arroz e feijão, a gente não dá conta. Então é muito mais importante tu ter uma associação de alimentos com qualidade, que tem bastante volume, e conseguir ingerir do que tentar aumentar o teu metabolismo. Algumas pessoas pensam assim, Felipe, eu vou ganhar massa muscular e com mais massa muscular eu vou aumentar a minha taxa metabólica, eu vou gastar mais energia. Mexe também muito pouco, tá? Se ela é bailarina, como ela faz a atividade física, sim, aumenta bastante o gasto energético, muito mais do que qualquer alimento. Muito mais do que qualquer termogênico. Então é muito mais ela fazer atividade física, deixar o carro 3 quadras do lugar que ela vai ir, dar uma caminhadinha, aumentar o gasto energético diário dela, do que tentar complementar ou colocar algum alimento que faça esse papel. Tá? Então ela tem que mais aumentar
e controlar o consumo para não comer bobagem que tenha muita caloria, que daí sim ela consegue progredir no processo dela. Que comida de verdade, na verdade, ela não vai engordar. É o que você falou, É, né? Mas se comer exatamente. bem certinho, aí, enfim, vai muito da criação do hábito e de descobrir Uhum. novos sabores também, Com né? certeza, com certeza. Sabe que no consultório o que mais chega é a questão da compulsão alimentar pelo lado emocional. Então, de vez em Aham, quando eu faço um postzinho sobre compulsão e tal, e aí a pessoa já chega falando, eu tenho compulsão alimentar. Então, aham. aconteceu um caso mais recentemente, né? Eu tenho compulsão, enfim, faz dieta da lua. Tipo, Uhum, anoiteceu, abre a geladeira, come de tudo que tiver uhum, dentro. Então, a pessoa era mais ou menos assim. E aí entra a questão, né? Mas como que é isso? Aí se faz a consulta, que dura ali em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Na verdade, no final dessa consulta dessa pessoa em específico, o que a gente precisaria trabalhar com ela? A capacidade de dizer não, de colocar uhum, limites. Porque a uhum, pessoa tinha um negócio em família e quando faltava um funcionário, chama a mãe. Não tem ninguém para ficar com a criança, fica com a mãe. Então, sempre, às vezes, abria mão do que de fato ela poderia fazer para atender a necessidade dos outros. Então, uhum, foi passado um óleo essencial, foi feito um creme para ela utilizar no pós-banho. E no retorno dela, na verdade, antes ela já tinha me mandado, em 1 mês, ela conseguiu emagrecer 5 quilos. E a gente não uhum. trabalhou compulsão alimentar. Com Mas a certeza. família começou a chamar ela de louca. Ué, a mãe não quer fazer mais nada pra gente? Ela está dizendo Uhum. não, simplesmente ela colocou limite. E, consequentemente, a diarreia, que era constante, porque é um quadro bem característico, né? Pessoas que Aham. não conseguem colocar limites e dizer não, terem o intestino Bem irritado, ruim. até uma diarreia. Uhum. Regulou tudo e É. em 1 mês, 5 quilos, né? Tem até um videozinho dela nas redes sociais aí, na página, né? Aham. E ela falou assim, meu Deus do céu, nem eu, se não acreditasse, né, que era ciência, era Uhum. aromaterapia, ia pensar que Uhum. era magia, sei lá, alguma coisa do... Mas Então com foi bem... certeza. E o corpo ele está todo interligado, né? A mente, o intestino. Muitas vezes, quando acaba tendo uma alimentação muito ruim, o teu intestino ele vai proliferar bactérias para a fermentação desses alimentos ruins e o teu corpo vai fazer o quê? Pedir esses alimentos ruins. Então acaba que teu Dividir, cérebro ele dá esse pedido. Muitas vezes, por causa de questões emocionais, teu corpo está por questões hormonais, tu está produzindo pouca serotonina e o alimento ele vai dar essa compensação, né? Então é muito importante identificar a origem, se é simplesmente, porque às vezes essa quadro de compulsão é simplesmente porque o paciente passou o dia inteiro sem comer e o corpo exato. dele ele traz aquele efeito, fala assim, meu Deus, eu preciso botar energia para dentro e ele vai pedir alimentos com maior densidade energética ao fim do dia. Né? Quantas pessoas a gente conhece no dia a dia que só almoçam e jantam? É muito comum que esses pacientes que só almoçam e jantam cheguem no final do dia com quadro de compulsão alimentar. E essa compulsão alimentar não vai estar ligada muitas vezes ao emocional, está ligado ao psíquico. O corpo dele está falando assim, eu preciso de energia, tu passou o dia inteiro fazendo tuas funções e tu não se alimentou, tu precisa de nutriente. E daí o que tem em casa? Tem comidas pesadas. E a pessoa come comida pesada e, consequentemente, engorda, né? Aí vai comer antes de dormir, muitas vezes, aí vai ter uma noite ruim de sono, pesadelo, acorda no Ai, outro dia caiu esgoto. aqui. Opa, se Caiu aqui. machucou Agora agora? caiu. Agora caiu. Exatamente, exatamente. Pesadelo, acorda então no dia seguinte sem estar revigorado, e aí começa de Uhum, novo o ciclo. com Uma certeza. coisa bem assim interessante para a gente pensar, agora é até complicado falar disso, né, Felipe? Vírus, resfriado, enfim. Uhum, Mas quando a gente amanheceu num dia resfriado, né, ou gripado, sem ser aí uhum, o. A gente sabe que foi 7 dias, 10 dias antes que alguém espirrou, né, teve aquele uhum, contato. Então, 1 semana antes, vamos colocar assim, a gente sabe a causa. uhum, Agora, um problema, né, como até pedra nos rins, uma própria insônia, essa uhum. questão da obesidade, enfim, ela não é de 7 dias, né? Não é Não, tão rápido assim. Às vezes é uma contribuição a vida inteira, que quando o organismo já está desgastado, aí não tem como. Então, vira doença crônica, né? com Essa que é certeza, com certeza, a com ponto de certeza. reflexão também, né?
E a questão, assim, por exemplo, é exatamente isso que você está falando. A questão, por exemplo, do um quadro de compulsão esporádico é diferente daquela compulsão periódica. A pessoa vai tendo aquele quadro de compulsão periódica e aquela caloria vai entrando, aquela energia vai entrando, ela vai ganhando peso, ela vai desregulando a parte intestinal, ela vai tendo um prejuízo na qualidade do sono, que o sono tem característica com ganho de peso, ela vai aumentando o tecido adiposo, aumentando gordura corporal, e com o aumento de gordura corporal, a tendência é ela perder o controle da fome, porque a gente desregula os hormônios que controlam a fome, então começa a virar uma bola de neve, e cada vez esse paciente ele vai entrando num quadro obesogênico, vai entrando num quadro de ganho de peso. E aí sim ele começa a gerar ainda mais frustração, mais tristeza, se sentindo mais fadigado, e o problema, o peso não para de subir mais, né? Sim, porque chega um determinado momento que nem as células suportam mais, né? Tanta, Exatamente. digamos assim, nutrientes vazios ou sem Uhum, valor nutricional, né? E uma coisa que chegou para mim, que, óbvio, a gente está falando de compulsão, né? A questão de ser cada vez mais cedo. Crianças, uhum, adolescentes, eu recebi duas perguntas de pessoas diferentes falando de adolescência, né? uhum. E coisas que talvez antes só era de adolescente para frente, a gente vê em criança hoje em dia, né? Uhum. Não sei se você atende crianças também, ou Assim, eu pais que normalmente falam. acabo trabalhando com adolescentes. A partir dos 12 anos eu atuo mais, na verdade. Tá? Eu e você. Depois, já. Então, assim, ó, o que eu percebo é o seguinte: hoje nós estamos num momento onde a alimentação vem causando com que grande parte da população apresente quadros de sobrepeso e obesidade. É muito comum a gente começar a reparar quando passa na frente de um colégio que essas crianças elas já estão apresentando esses quadros de sobrepeso e obesidade. E quando esses hábitos eles se instalam muito mais precocemente, a tendência é a gente ter um adulto obeso e um adolescente muitas vezes com problemas já de saúde, hipertrigliceridemia, né, dislipidemia, alteração de colesterol, triglicerídeos. Então a gente já começa a pegar quadros de saúde muito precocemente. Então, nesses casos, a gente já tem que ficar mais alerta, porque é a alimentação que eles estão tendo já na infância. A alimentação, ela é uma alimentação que não é saudável, uma alimentação rica em ultraprocessados. Os pais, muitas vezes, pela facilidade, eles dão prioridade a esses alimentos, né? É mais fácil o acesso, é mais difícil preparar, está muito na correria, dão dinheiro e os filhos vão se alimentando dessa forma. E os hábitos, como a gente estava falando, eles já vão se criando nessa fase. Então acaba gerando uma dificuldade muito maior para mudar esses hábitos no futuro. E daí a gente sabe que essa fase, eles se preocupam com questão de peso, estética já, isso vai gerando ansiedade, tristeza, já não rende em sala de aula e, consequentemente, vai gerando também quadros de uma alimentação, ela continuar sendo dessa forma. Muito embora a questão de autoestima vai vir em lives para frente, né? Uhum, A gente sabe que toda essa questão que você comentou da adolescência e tudo mais vem agravando problemas que são dos uhum, adolescentes de agora, de se uhum, cortar. Essa semana que passou, atendi uma menina que fez vários cortes na barriga para ver se. A gente sabe que é algo assim que não vai acontecer, mas no uhum, psicológico, no inconsciente, eu vou cortar para ver se sai. Então, uhum, assim, às vezes é aquilo que a gente falou, tá com 15, 16 anos, mas como é que foi? Aí entra a questão da psicoaromaterapia, né? Porque uhum, do até os 7 anos, a criança ela tem muito esse processo com a mãe, até mesmo de apegado, né? Enfim. E dos 7 aos 14, 13, 14 anos ali com o pai. Então, quando se tem uma base familiar que desestruturou de alguma forma essa nutrição emocional, uhum, os efeitos vêm na adolescência, a partir da adolescência, né? Porque não uhum, existe o rebelde sem causa. É exatamente nessa fase de mudança que tudo aflora daquela pessoa que agora vai entrar no novo ciclo. uhum. Então, esses negócios, essas questões de. Agora me fugiu o nome da que se corta, enfim, tem crescido bastante em função disso. E aí a gente Uhum. vê que está muito ligada à obesidade ou uma neurose relacionada a isso, né? Pelo E tu dito comentou padrão. agora, usou um termo bem, que é a rebeldia, né?
E existe a compulsão alimentar por rebeldia, né? O pai, não pode comer, e tá, mas eu posso sim, eu vou comer, e a criança ela vai gerando, ou adolescente no caso, muitas vezes, né? Ele vai gerando esses quadros de compulsão por rebeldia. Então, assim, é muito do psíquico, né? Muito do E que psíquico tem mesmo. muito a ver com a autoafirmação, né? Como que vai Com falar que não? certeza. Posso, eu É, penso, eu ando, eu posso. faço. Bem isso. Uhum. Então, quando se fala, eu acredito que você está na mesma situação, né? Alimentos ou uma solução para a compulsão alimentar. Ou chegam para mim, eu quero um óleo essencial para a compulsão alimentar. Mas qual é a causa? Uhum, Por isso que a gente falou uhum, causa, né? Raízes. Será que uhum, sofreu um trauma, não sabe, não está sabendo lidar com o luto, por exemplo? É uhum. natural que se tenha um luto durante um tempo, mas algo prolongado, 1, 2, 3, 5, 10 anos, que já aconteceu, então você, querendo ou não, se compensa com a alimentação. Sim. Então, é tudo um processo, né, Felipe? Com certeza. Não Assim, com existe. certeza a gente tem alimentação, a gente sempre vai dar prioridade pela alimentação mais saudável possível. Uma alimentação, porque muitas vezes o quadro de compulsão, ele também vai ter um pouco de relação com a questão da fome, fome fisiológica também do indivíduo. Se esse indivíduo ele se mantiver saciado, muitas vezes ele consegue ter um autocontrole maior. Mas o que a gente sempre tem que tentar, quando a gente começa a identificar que esses quadros eles não vão melhorando, eu sempre digo assim, é muito importante o tratamento psicológico junto, associado. Porque não adianta eu fazer uma prescrição perfeita se eu, daqui a pouco esse paciente, ele, por questões psicológicas, problemas familiares, ele não consegue seguir aquilo ali. O meu plano que eu fiz para ele só está gerando mais frustração para ele. Então eu sempre vou sugerindo, não, quem sabe, conversa com um psicólogo é interessante também. Vamos associar, né? Da mesma forma que, além da alimentação, a atividade física vai entrar de forma extremamente importante, porque Um sustenta o outro, né? um sustenta o outro, né? Eles andam de mão dadas, porque o nosso psicológico melhora muito quando a gente faz atividade física. Né? Dentro da Liberação de prática da hormônios. atividade, liberação de hormônio, a gente tem muita liberação de beta-endorfina durante a atividade física, e essa substância é muito similar à morfina, ela anestesia o corpo, ela dá aquele prazer. Claro que é ruim sair da zona de conforto, nesse friozinho sair caminhar, sair, né? Mas E depois de que a gente sai, a máscara. gente tem uma sensação de prazer muito boa. Isso também faz com que a gente consiga ter uma alimentação mais saudável, faz a gente ter uma adesão, faz a gente ficar menos suscetível a frustrações, a gente tem um controle psíquico melhor, então tem que ser associado uma alimentação de qualidade, a pessoa se sentir leve, se sentir bem, juntamente com uma atividade física para controle de ansiedade, né? Todas as terapias alternativas, elas têm que entrar. Não entrar com medicamento que vai suprimir a fome, isso não vai dar Vai resultado. remediar, né? A própria Vai palavra remédio. remediar um sintoma. A pessoa vai controlar um pouco a ansiedade naquele momento, quando ela tirar o medicamento, ela perdeu 10 quilos, ela ganhou 15. Né? Uhum. E depois, no próximo processo de emagrecimento, o corpo dela não vai emagrecer tanto porque o metabolismo dela está mais lento, porque ela já fez dieta. E daí ela vai ter mais dificuldade. A gente enfrentar essas coisas que podem aflorar num tratamento em que a gente encara a nossa própria realidade, caminhada, até chegar em 20, 30, 40 anos, pode ser um processo assim dolorido, muitas vezes, né? Uhum. Você vai enfrentar uma dor, um trauma, uma ausência. Só que quando você encara aquilo e trata essa causa, todo o restante ele acaba sendo transformado. Desde Uhum. a pessoa se reposicionar na sociedade, como ela se vê, provavelmente é como os outros a veem também. Então, não é Uhum. mágica, mas é um processo transformador. E assim, Com que certeza. leva a pessoa a ir de reencontro à sua qualidade de vida e bem-estar que tanto se fala hoje. Né? Por isso que é bom manter metas que sejam possíveis de ser alcançadas, trabalhar com prazos, mas também não prazos muito curtos, né, que a gente não consiga introduzir todas as mudanças, introduzindo as mudanças aos poucos, entender que é um processo, da mesma forma que o ganho de peso foi um processo crônico, tu não ganhou 5 quilos de uma semana. Esses 5 quilos muitas vezes demorou 5, 6 meses para te ganhar. Tu não precisa emagrecer ou baixar todo esse peso em uma semana, tu pode ir baixando aos poucos. E tu fazendo essa mudança, essas adaptações, acrescentando atividade física, se cuidando, se valorizando,
tu consequentemente vai conseguir dar continuidade, tu vai conseguir se manter depois que tu chegar naquele peso que tu queres, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E o bem-estar mental daí, né? Ter uma Uhum, leitura, escutar, às vezes a pessoa não vai ter um hobby, mas ela gosta uhum, de uma determinada música, uma determinada leitura, ou passar o tempo da melhor forma como ela julgar necessário, desde que sejam coisas lícitas, né? Porque senão uhum. a gente já entra na questão de outros vícios também. Então é importante a saúde mental. Só que, infelizmente, numa sociedade que a gente vive, não sei nem qual adjetivo utilizar, mas tudo para ontem, isso fica em Aham, segundo plano. Dormir é é perda de verdade. tempo. Quando não, né? Quando não, Na quando é verdade, é o extremamente reajuste importante, de né? tudo, É verdade. né? Diz até que dormir emagrece, dormir E bem. emagrece, né? Dormir bem, né? Porque é comum, o pessoal vai se identificar com isso que eu vou falar. Muitas vezes tu dorme pouco, tu acorda de manhã, daí tu já não consegue comer. Daí tu começa a sentir sono, no café tu já bota açúcar, porque o açúcar dá uma acordada. Daí tu já toma um energético que é puro açúcar. Daí tu vai comendo para se manter, come um chocolatinho para dar aquela mais acordada. E quando vê, tu começa a se alimentar mal por estar com sono, né? Então também tem essa relação do teu comportamento alimentar com o teu estado de, se tu tá bem disposto, tu consegue se cuidar muito melhor na alimentação. Sim, verdade. E aí entra as perguntas que a gente sempre recebe, né? Vamos lá. Existe como a gente fazer, deixa eu até ver aqui, ó. No caso da aromaterapia para compulsão para doce? Sim, existe. A gente utiliza, né, inalação. Eu estou aqui com o meu difusor pessoal, você já deve ter conhecido também alguns. Uhum, Pinga o óleo essencial ali e a gente faz a inalação. Dos 5 sentidos, o olfato é aquele que tem conexão mais rápida com o cérebro, nosso sistema límbico, né? Onde ficam registradas as emoções e tudo mais. Então, quando a gente inala um óleo essencial, ou nesse caso, 2 óleos essenciais, com o objetivo de manter o transtorno de ansiedade, que é o problema, né? Se vai cuidar da ansiedade, do trauma, do luto, da perda, ou propriamente da compulsão alimentar, pela inalação a gente também consegue um trabalho muito bem alinhado com a nutrição física, uhum, né, de com alimentos. certeza. Então, sim, existe alguns óleos que podem, já estou respondendo mais uma aqui, né, Uhum, que podem cuidar dessa compulsão alimentar, só que é muito importante a gente conhecer a causa. Existe um perfume que pode trabalhar a ansiedade, que pode emagrecer, ela vai trabalhar nessa linha de atuação. Ele vai te uhum, controlar, mas também tem que fazer a sua parte, no caso, a pessoa, né? com certeza. Gente, daqui a pouco a gente vai puxar as perguntinhas aqui, tá? Podem Mas eu acho que escrever até tu aí. respondeu agora essa última já que foi feita É? ali. Eu não, É, não li, eu tava vendo uma outra que é. me mandaram. Deixa eu Eu ver qual até foi a achei que tu última tava. aqui. Ah, sim. Como que a aromaterapia. É, Opa, subiu. Deixa eu ver aqui. Os ajuda, casos de compulsão ajuda alimentar nesse e a Débora. autocontrole. A Débora é de Portugal. Oi, Débora, tudo bem? Agora é meia-noite e pouco lá. Ela falou que ia assistir. Legal. Então, o uso, tudo tem uma regrinha bem simples, né? Tudo que for emocional, mental, é pela inalação. Você vai Uhum, utilizar alguns óleos essenciais. O aromaterapeuta, na verdade, ele vai conhecer a química desses óleos essenciais e o que ela vai produzir no nosso corpo. Se for algo físico, uma dermatite, uma psoríase, uma pele seca, provinda até da falta de nutrientes e tudo mais, vai ser por uso tópico. Então, aí, no uhum, meu caso, como eu tenho uma especialização em cosmetologia natural, é desenvolvido um produto para a pessoa com os óleos que ela precisa naquele momento para ela. E a gente é diferente por fora, né? Assim como uhum. você faz o plano todo segmentado de acordo com o paciente, né? Não vai me Sim, com passar uma coisa certeza. que talvez tenha a Com mesma certeza. idade, tenha a mesma. Oi? Oi, não, eu estava comentando que com certeza, e assim, tu comentou bastante e eu comecei a trazer algumas coisas também, pensar em algumas coisas. Quando a gente fala da parte de controle também, uma das formas do paciente ele ter adesão é trazendo esses alimentos que já são recorrentes da alimentação dele, né? Então, claro, dentro dessa gama de alimentos que muitas vezes a pessoa traz por uma questão emocional, tem alimentos que são extremamente saudáveis, tem preparações que são extremamente saudáveis e que a gente pode estar trabalhando.
E, consequentemente, eu adoro comer, eu como arroz com feijão, porque o arroz com feijão é uma coisa que eu comia com minha família, não sei o quê. Vamos trabalhar com isso, né? E depois, muitas vezes, do almoço eu como laranja, porque era uma coisa que a gente fazia em família, depois comer uma frutinha depois do almoço. Mantém isso, porque isso também vai fazendo com que a alimentação ela fique mais prazerosa e de muito mais fácil de ser seguida. E se a pessoa consegue seguir, ela consegue se sentir bem e, consequentemente, ela vai ter menos frustração por não estar tendo adesão, né? Não adianta eu pegar e fazer para um paciente meu acordar batata doce e frango. Pô, mas eu não comia isso de manhã, né? Entendeu? Não era meu tradicional, eu não gosto disso. A pessoa vai se frustrar porque não consegue seguir. Então, vamos trabalhar com alimentos que ele goste. Com certeza, dentro da alimentação dele, vai ter coisas que ele sinta prazer de comer e trabalhar com isso, né? Sim. Mesmo porque aí surge a questão do bombardeio que a gente estava falando antes. Você falou, né? Não pode isso, não pode aquilo e tudo mais. As dietas na moda, né? Não sei quantos quilos em um mês. Come ovo todo dia, bebe não sei o que em jejum. Meu Deus! Quando a gente para, não vou fazer nada disso, eu vou levar minha vida. Aí pronto. Né? Com certeza. Quando tu leva a vida mais leve, tu emagrece mais, né? Verdade. Vamos lá, a Rosane do Rio de Janeiro perguntou: que alimentos associados, eu vou ler aqui, talvez a gente até já respondeu, né? Que alimentos associados a exercícios físicos podem ajudar uma queima de gordura abdominal mais rapidamente? Ela falou que já viu muita coisa sobre gengibre, limão, mas vamos escutar o especialista. Perfeito. Assim, perda de gordura, ela acontece de forma global. Infelizmente, a gente não tem como selecionar o local que a gente quer perder, tá? Primeiramente, para fazer com que haja essa perda de gordura, a gente precisa promover um déficit energético. Digamos que teu corpo necessite 2.000 calorias para se manter. Tudo que ficar abaixo disso vai fazer com que a tua gordura seja queimada, tá? Para cada quilo de gordura que a gente perde, a gente precisa deixar de consumir ou queimar 7.700 calorias. 7.700 calorias é bastante. Eu vejo às vezes os pacientes falarem, mas eu perdi só 2 quilos de gordura. São 15.000 calorias que tu queimou e deixou de consumir. Então isso é bastante coisa. Então, assim, primeiramente a gente tem que gerar esse déficit energético, tá? Quanto mais déficit energético tu tiver, mais perda de peso tu vai ter. Contudo, chega um momento que essa restrição fica tão grande que tu começa a influenciar a tua parte endócrina, a parte de tireoide vai ficando ruim, produção hormonal vai ficando ruim, e tu vai perdendo massa muscular. E o emagrecimento em si é perder gordura corporal, não perder peso especificamente. Então a gente sempre foca na perda de gordura saudável. Então a gente vai estipular geralmente um déficit de 500, 700 calorias por dia para conseguir fazer com que esse paciente ele tenha uma perda de peso de gordura corporal que não comprometa as funções, por exemplo, massa muscular, testosterona, parte de tireoide e que ele tenha um emagrecimento saudável. E a gordura do abdômen vai baixar? Vai baixar. Por quê? Porque se tem gordura ali, ela vai ser oxidada. Mas, infelizmente, a gente não tem que direcionar. O que eu costumo dizer é o seguinte, mulheres, normalmente, têm uma facilidade maior de perder gordura na região do abdômen e na região suprailíaca, aquela gordurinha lateral, tá? Enquanto homens têm mais dificuldade por questões hormonais de perder essas gorduras. Vocês podem reparar, homens geralmente têm braço e perna fina com pouca gordura, enquanto mulheres têm as pernas e braços com um pouco mais de tecido adiposo. Então, normalmente na hora de perder isso também acontece. Alguns segmentos acabam perdendo mais, mas isso não é regra. Sim, toda regra tem exceção, né? É. Então, nada de ficar louco pela balança, né? Porque às vezes vai diminuir um pouquinho na balança. Não a velha e o truque da roupa, né? Tá mais larguinho e tal. Talvez seja mais eficiente. Mais eficiente, com certeza, porque se a gente pegar um paciente que ele está iniciando um processo de dieta e juntamente com esse processo de dieta ele está entrando numa prática esportiva, a tendência é ele ter um pouco de aumento de massa muscular e, consequentemente, o peso dele subir um pouco de massa muscular, tá? E aí, a perda na balança, aquela massa total que a gente vê quando pesa na balança, parece que foi pouco. Mas quando a gente faz a avaliação de gordura com o adipômetro, com bioimpedância, com DEXA, né, que são mecanismos de avaliar a gordura especificamente, a gente vê que esse indivíduo às vezes perdeu 2 quilos e a massa muscular subiu 1, tá? Então a gente tem que focar na avaliação. O emagrecimento é quanto tu perde de gordura e não quanto tu baixa de peso.
Isso aí. Então, ouviu, né, gente? Nada de ficar viciado pela balança É. ali. Ok. O Marcelo, que também é do Rio de Janeiro, ele perguntou por que em determinada idade é bem mais difícil eliminar gordura abdominal. Então, falamos antes de abdominal feminino, agora o masculino. Você já até deu uma pinceladinha, né? Sim, é mais ou menos a mesma coisa, é porque com o passar dos anos a gente vai tendo uma redução, tá, da nossa taxa metabólica. Então, a pessoa, à medida que vai passando a cada década, a gente tem uma redução da nossa produção hormonal. Testosterona é um hormônio que vai ter bastante relação com isso. A cada década, a partir dos 27 anos, a gente tem uma boa redução. A taxa hormonal ela vai caindo num contexto geral. Esse indivíduo ele vai tendo, geralmente, uma vida mais corrida, vai diminuindo a atividade física e, consequentemente, isso tudo favorece, tem mais estresse, né? E com o estresse a gente aumenta o hormônio cortisol e, consequentemente, isso vai fazendo com que a gente tenha um pouco mais de acúmulo de gordura num contexto geral. É. Ou uma maior dificuldade de perder, no caso dele, né? Sim, eu lembrei de uma. Foi algum, não sei se foi o Cortella, enfim, que um homem sem barriga não é um homem feliz. Veio isso na minha cabeça agora, né? Um desses aí, mas enfim. E aí, no caso, uma pergunta aqui que é de uma pessoa daqui de Carazinho, a questão da óleos essenciais para compulsão alimentar. Então, é muito importante a gente prestar atenção na causa, como eu falei antes, né? A gente está falando Uhum, muito de causas aqui. Então, é um trauma? É uma perda? É uma solidão? É um rompimento de um relacionamento? Tudo isso são causas que podem agravar o processo de compulsão. A questão que eu comentei antes, né? De não conseguir colocar, ter a sua privacidade, deixar essa privacidade invadida pelos uhum, outros. Tem como fazer por inalação? Sim, uma erva doce é um óleo essencial que ele acaba sendo um inibidor de apetite natural, não pode ser utilizado todos os dias, porque senão ele tem o efeito rebote. O patchouli, que ele trabalha muito a questão da estafa mental reproduzida para o organismo. Então, estou tão cansado mentalmente que acaba reproduzindo isso pelo corpo. A postura, as dores. Então, ele é um óleo sim, que revigora e que trabalha essa questão, sim, da compulsão alimentar, do, da inibição de apetite. Só que é aquilo, né? Às vezes, se eu falo de um óleo aqui agora para uma necessidade, talvez a tua necessidade seja outra, não seja nem trabalhar a compulsão uhum. alimentar, e sim trabalhar aquele problema. Igual, agora eu me lembrei de um outro, né? Chegou uma moça de 39, 38 anos, compulsão alimentar. E quando a gente foi ver, a compulsão dela tinha a ver com um abuso que ela sofreu com 13 anos de idade, por algum Uhum. tempo. E aí, desde aquilo dali, foi tomando remédio, tarja preta, isso para, né, de alguma forma, conseguir driblar aquilo. Quando se trabalhou a Uhum. causa, mais um case de sucesso aí. Ela conseguiu, Uhum. então, manter, recuperou a autoestima e tudo mais, e aí entra no processo que você falou. Foi sustentável o processo, mas porque trabalhou a causa. Então, Com assim, certeza. não existe milagre. Essa questão, se você lê algum dia, o óleo X para um problema tal. Na verdade, são indicações gerais. A gente é diferente por fora, graças a Deus que é assim, né? E por Uhum. dentro também. Nas nossas causas, na nossa caminhada, na nossa nutrição emocional, na nutrição física e nos mecanismos de compensação. É por Com isso que certeza. aqui a gente está junto e os atendimentos são totalmente personalizados, né? Você tem alguma pergunta sobre óleo essencial? Eu tenho uma pergunta Não sobre é. Oi, tu queres fazer? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui algumas outras, porque aí depois eu posso perguntar, mas enfim. Tá. Como ter clareza, acho que isso foi uma das primeiras coisas que você falou. Como ter clareza se o que estamos tendo é uma compulsão alimentar? A Geórgia do Espírito Santo. Tá. Normalmente a compulsão alimentar ela vai ser um episódio, tá, de superalimentação, uma alimentação muito maior do que uma pessoa faria, tá, num período de aproximadamente 2 horas. Essa é a classificação dela. Então, por exemplo, tu em 2 horas comeu um volume muito grande de comida que normalmente uma outra pessoa talvez não fosse comer se não tivesse em quadro de compulsão alimentar, obviamente, tá? Esse seria a característica principal para identificar quadro de compulsão alimentar. Como eu falei, às vezes tu vai ter um quadro de compulsão alimentar por um motivo específico. A partir do momento que esse quadro ele começa a ser recorrente, ultrapassando 2 vezes na semana, nos últimos 6 meses, tá? Aí já é identificado como uma doença,
Tá? Então a gente tem transtorno de compulsão alimentar, periódica, é um quadro de doença, é uma doença. Tá? Então quando a pessoa começa a fazer isso recorrentemente, aí a gente já consegue. Mas a classificação seria mais ou menos isso, mais ou menos 2 vezes por semana, ou mais, um consumo de alimento em grande quantidade no intervalo de até 2 horas, um consumo muito elevado de alimento. Que se repetisse por um padrão aí de 6 meses, mais ou menos? Se repetisse por 6 meses, a gente já consegue enquadrar como periódico, né? E daí a gente tem uma doença aí que tem que ser tratada. Sim. Ok? Então depois aí, não sei se está aqui a pessoa que perguntou. Aí a Marinês perguntou se existe algum alimento. Primeiro ela perguntou de óleo, que eu já falei, né? Algum alimento que possa, sim, favorecer o alimento a redução do apetite de forma natural. Sim. No geral, tá? A alimentação, volta aquela coisa que a gente está falando, alimentação saudável, num contexto geral, ele promove redução de quadros de compulsão, uma redução de quadros de superalimentação, que são bem recorrentes quando a gente está em jejum ou um grande período sem se alimentar. Então, comer bastante fibras, tá? As fibras fazem com que o alimento demore mais tempo para sair do estômago, eles vão mantendo a glicemia de forma mais estável, isso tudo vai garantindo com que a pessoa fique mais saciada. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar sempre é garantir com que o nosso paciente ele fique bastante saciado. Tá? E garantindo com frutas, fibras, alimentos integrais. Num contexto geral, a gente consegue promover mais saciedade e evita esses quadros. Então, é uma das principais coisas que a gente vai estar trabalhando, né? Sempre uma pergunta importantíssima é como está o intestino desse indivíduo. Então, se o intestino desse indivíduo ele está ruim, a gente tem que trabalhar também e regularizar esse intestino. E aí a gente volta para a criança de novo, porque o adulto que nós somos hoje foi a criança de algum dia, né? O uso excessivo de antibióticos, né? Porque às vezes a raiz de um intestino ruim hoje tem a ver com antibiótico, que é antibio. Você vai matar a bactéria e tudo mais, mas vai matar também as bactérias do bem que estão no intestino, né? Com certeza. Então, às vezes, uma criança lá, 4, 5 anos, a dentição já toda prejudicada. Dali já começa também, né? Essas questões aí que mais tarde podem vir a gerar um problema de digestão e tudo aquilo que a gente já falou, né? Com certeza. Antibióticos, infelizmente... E a gente consome bastante no Brasil, né? A gente tem que sempre trabalhar com essa flora, porque a gente mata a biota intestinal, né? Com antibiótico também. Sim. E às vezes as pessoas não ligam uma coisa com a outra. É muito importante, acredito que você também seja partícipe dessa questão que eu vou levantar agora. O ser humano, ele nasceu para focar na saúde, né? Não na doença. Mas, infelizmente, a forma de nos olharmos, né? A nossa medicina, enfim, ela muitas vezes foca na doença, não na ação preventiva, né? Até o que a gente está passando agora nessa questão aí, não tem como não falar também, né? Todo mundo fala da barreira física, da máscara, das luvas, que seja, enfim. Mas não fala de como a gente vai melhorar a imunidade, o nosso corpo, para que a barreira venha de dentro, né? Tanto que não é à toa que nós temos 5 sentidos. Se a gente trabalha o sentido, ele vai ficar sentido para proteger a gente, como um exército. Com certeza. Agora, se a gente vai relegando a segundo plano, né? Então, isso me veio à cabeça agora. Se fala da barreira externa... Mas não fala eu vejo uma preocupação muito grande. Eu acho que isso veio muito à tona, a parte de sistema imunológico, né? E a questão do sistema imunológico, a gente tem que manter ele alto. Não é agora chegar nesse momento que aconteceu essa pandemia, se preocupar e agora eu preciso fazer atividade física, agora eu preciso começar a comer. Não, tu tem que se manter. Não, se mantém uma alimentação regrada, mantém uma atividade física e tudo isso vai fazendo com que o teu sistema imunológico, que teu corpo fique fortalecido, né? Sim, bem isso, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo. Então, inibição de apetite naturalmente. E aí alguém citou, eu não coloquei o nome aqui, sobre o AIPO, mastigar, que tem a ver com essa, acho que estava junto que eu coloquei aqui, com essa questão de manter naturalmente o apetite sob controle. Mas é aquilo, né? Não é fórmula mágica, senão todo mundo só comeria AIPO. Não tem, é verdade. E tem pessoas, eu vi uma pergunta ali, tem pessoas que realmente, quando eles estão com nível maior de estresse, preocupações, acabam tendo o contrário, não quadros de compulsão, mas quadro de anorexia, dificuldade de fazer alimentação. Então isso também tem que ser tratado, né?
tem que ser trabalhado, porque da mesma forma com que o ganho de peso pode causar malefícios, um IMC baixo, uma perda de peso também pode contribuir na perda de massa muscular, pode influenciar no processo de redução de IMC e, consequentemente, gerar carências nutricionais, carências de vitaminas, minerais. Então, também uma inanição, uma dificuldade de ingerir também pode ser uma coisa, porque a gente tem a mania de pensar magro é saudável, nem sempre, né? Nem sempre o magro é saudável, o magro pode ser doente, tá? Sim. Uhum. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Compulsão alimentar em crianças, já falamos, né? Tem perguntas aqui que são mais ligadas à insônia e depressão que eu vi, que a gente vai abordar mais para frente em outros momentos, né? Tá. Hoje a gente optou em falar da compulsão exatamente porque é um momento que a gente está vivenciando diferente. Só que existe formas da gente cuidar do emocional e da nutrição, né, física, propriamente dita. A gente tem mais 10 minutinhos aqui pelo meu horário. Tá. Não sei se agora a gente puxa aqui as perguntinhas. Me ajuda. Eu acho que teve umas perguntinhas ali. Vamos olhar, então. Ficou mais uma, pelo que eu vi. Alteração no paladar para alguns tipos de alimento pode ter alguma causa específica? Eu não entendi direito como alteração no paladar. Talvez a pessoa que não sinta... Dificuldade de sentir algum sabor. Não sei te responder essa pergunta, tá? Vou ficar te devendo se tem alguma causa específica. Bom, essa eu vou ficar te devendo. Desculpa, mas... Eu, às vezes, fico com medo de sair daqui do... Eu não sei onde você viu. Teve uma pergunta aqui para ti, ó. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber do perfume contra a ansiedade. Ah, sim. O perfume contra a ansiedade a gente tem, né? Na verdade, o que mais chega? Tem 6 anos que eu trabalho em consultório. E há mais de 10 anos que eu estudo óleos essenciais. Então, assim, a minha formação inicial é geógrafa. Então, a minha relação com terra, com, né, tudo que nós somos natureza, acaba vindo por aí. O que eu comentei na outra vez? Tem perfumes que eu desenvolvi, por ser perfumista terapêutico e funcional, que são dos casos que mais chegam em consultório. Ansiedade e enxaqueca, que são perfumes em óleo. Aí tem a forma certa de utilizar. Trabalhar a respiração, né? Que a respiração a gente tem de graça, mas poucas pessoas sabem utilizar. Tem o perfume contra a insônia e o que a gente deu o nome, né? Ainda está um nome meio que é um perfume que auxilia no emagrecimento e na inibição dessa, não digo compulsão, mas a inibição do apetite. Que é o que eu falei antes, né? Tem alguns óleos essenciais que desencadeiam essa rede de neurotransmissores no nosso corpo. Então, não é crendice, não, é ciência. Se for buscar aí casos científicos, tem muito estudo mesmo quanto a isso, né? Eu não sei quem perguntou, mas os perfumes de ansiedade, contra transtorno de ansiedade, né? A gente tem sim, que atua sobre síndrome do pânico, essa parte também relacionada quando a situação começa a fugir do controle da pessoa. Aí que a gente tem a síndrome do pânico, o transtorno, né, que é a TAG de ansiedade generalizada e por aí vai. O importante é a gente dar caminhos quando a gente está bem para o nosso cérebro, o respirar diafragmaticamente, né? Porque quando a gente estiver num momento de crise, não sei se alguém conhece a gente aqui que está aqui, estiver passando por uma crise de ansiedade, alguma coisa relacionada a isso, o corpo já sabe o caminho que ele vai buscar, que a gente treinou ele antes. É aquela famosa questão da memória corporal, né? Quando você já fez exercício, o corpo, ele já percebeu, já sabe aquele caminho. Só que não é no momento de crise que a gente vai querer que a pessoa respire direito, ou que coma determinada... Né? Então, é bem por esse viés assim. Vamos puxar mais aqui. Vocês acham que alguns alimentos favorecem a depressão também? Vocês acham que alguns alimentos favorecem a depressão? No geral, a questão no geral, favorecer a depressão não, né? Mas o fato de tu se alimentar mal, ficar cansado, ter baixo rendimento, dormir mal à noite, que é o que a gente voltando àquilo que a gente estava falando, ganhar peso, ter dificuldade de locomoção, tudo isso associado, né? Tu fica mais pesado, tu acaba deixando de fazer atividade física, tudo isso associado pode levar a um quadro de depressão, sim, tá?
Então, não especificamente, o alimento vai favorecer, consumindo esse alimento eu posso ficar depressivo. Não, tá? Mas uma má alimentação, uma má qualidade de vida, isso tudo favorece, sim, daí a pessoa a ter um quadro aí de depressão. Sim. E aí, voltando nesse aspecto da nutrição emocional, se a gente também não digere determinadas situações e tudo mais, Uhum, aquilo também pode contribuir, aí sim, diretamente uhum, para quadros depressivos, né? sim. Porque muitas vezes uma esofagite, uma dor de estômago, porque é muito importante a gente analisar como um todo. Cada órgão que a gente tem vai ter uma emoção de contato, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu muitas tristezas, perdas, ela provavelmente se tem uma fragilidade nos pulmões. Uma pessoa muito nervosa e tudo mais, coração. Então, o estômago está ligado com aquela coisa que a gente não digeriu. Aquela pessoa, talvez, que afetou a gente de uma maneira negativa, que traiu a nossa confiança. Então, isso também pode dar refluxo e uma série de outras coisas. Por isso Uhum, que é óbvio, em uma horinha aqui, a gente não vai conseguir falar de uma forma mais, né, sobre cada detalhe que forma o que nós somos, né, seres humanos. São uhum. pedacinhos que, quando a gente entende o todo, a gente passa a se considerar, a se olhar de uma forma mais diferenciada. Porque nós somos únicos, né? Então não tem essa questão de uma coisa ser igual para todo mundo. E tratar sempre o paciente como único, né? Sempre fazer o tratamento muito específico, não adianta. Ah, mas a pessoa fulana de tal fez isso. Tá, fulana de tal é fulana de tal, vamos trabalhar contigo, né? Para ti o tratamento melhor vai ser essa forma, dessa forma. Né? Então as Sim. pessoas elas tendem a se comparar, a querer a mesma dieta, querer o mesmo planejamento. Ah, eu quero seguir o que tu fez, porque o que tu fez deu resultado. Talvez dê para ela, né? Mas para ti talvez a conduta tenha que ser diferente. É. E até nas lives passadas eu falei muito da relação da personalidade com o perfume, né? E Uhum, dependendo da alimentação da pessoa, se é muito rica em, eu não, agora me fugiu o nome, mas alho, cebola, temperos desse gênero, existem perfumes que quando a pessoa passa, perfume líquido, né? E ela soa, tem cheiro de uhum. chulé. Às vezes ela sentiu numa pessoa, que perfume gostoso, isso, aquilo, enfim. Passou na pele dela, reage de uma forma diferente. Uhum, Porque tem a ver com a alimentação, com a que a gente exala o nosso cheiro normal do corpo, né? Por meio uhum, dos poros, que vai reagir com a química do perfume. Então, até mesmo em questões de perfume, que parece que não tem nada a ver, a uhum. alimentação está super, né? Uma pessoa, por Associado. exemplo, que perfume que fica muito doce, enjoativo, Uhum, provavelmente ela come muito doce também, seja o proveniente da frutose ou uhum, doces industrializados, né? Então, as lives sobre personalidade, é óbvio que eu não vou me alongar aqui sobre isso, tem muito a ver quando a pessoa, né? Ela rejeita um aroma doce, pode ver lá a relação dela com a mãe até os 8 anos de idade. Quando ela é apaixonada por doce, relação com a uhum. mãe, amadeirados, relação com o pai. Então, dá para conversar até. Vai longe. Felipe, vai sim. Felipe, nosso horário aí está terminando. Daqui a pouco eu não queria que Perfeito. ninguém, né? O que você tem Uhum. aí para recomendações finais? Deixa teus contatos, onde você atende. Beleza, então eu atendo em Carazinho e Passo Fundo, tá? Aqui em Passo Fundo, que é a cidade que eu resido, eu atendo na Rua Uruguai, entre a Crediplan, no Instituto Elo Sul. E em Carazinho eu atendo ali na Rua do Fórum, né? Embaixo da Inovari, tá? Então, minha prática, eu sou especialista em nutrição clínica esportiva, né? A minha especialização, então eu trabalho mais dentro dessa área. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, então, nutricionista Felipe Leal. Isso, muito bem. Eu atendo em Carazinho e em Passo Fundo, só para mudar a ordem, né? Com aromaterapia clínica e psicoaromaterapia, né? E agora, na verdade, eu tenho feito muitas consultas online, em virtude, né? Uhum. Já tinha essa Ah, prática sim. antes, mas agora, Uhum. enfim. Agora, enfim, a gente está fazendo também aqui, né? Tá fazendo online Então, também? estamos fazendo, até um tempo atrás, a nutricionista não podia fazer. Agora, com essa modificação, a gente está trabalhando dessa forma e acaba facilitando bastante também, né? O Sim. pessoal está com medo de sair e tal. Então, bem legal. É, a segurança, né? Na É. própria casa da pessoa, a gente consegue. E aí os meios de Uhum. comunicação favorecem bastante isso, né? Bastante. É. Então tá. Na verdade, eu atendo aí em Passo Fundo, já que a gente está, né, na Capitão Aham. Araújo, Estúdio de Pilates Proforma. Ah, legal. E aqui em Aham. Carazinho, na Cunha, bem ali, em frente à praça mesmo, tem ali o, né,
prédio, Aham. no consultório aí de aromaterapia clínica. Gente, não escolham óleos essenciais por indicações de internet e tudo mais. Muitas coisas, não é porque é natural que não faz mal. O uso inadequado pode gerar desde uma alergia de pele até intoxicação. Então, como cada área tem o seu especialista, o especialista em indicar para você, num tratamento personalizado, o melhor óleo essencial é o aromaterapeuta clínico, né? Não é a blogueira que colocou lá, enfim, assim como as dietas, né? A gente Na acaba dieta, a mesma sendo coisa. diferente e igual em muita coisa, né? Então, consultem os especialistas para que você tenha prazer em viver, não em gerar outro problema. Eu acho que isso é importante a gente deixar frisado, né? Felipe, meu querido, faltam aqui 26 segundos. Tá, beleza. Então eu só Vou quero te deixar um agradecer, abraço perfumado. agradecer Ai, se pelo vira nos convite 30 para estar agora. aqui, tá? Muito obrigado. Foi um prazer estar falando com vocês hoje de noite. Vamos lá. Tá bom, então. Até a próxima. Obrigadão, tá, Felipe? Um Tá, grande beleza. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.